Pronto. Vamos lá retomar aqui a live com o Thiago, do Fiancé Eventos, porque alguém me ligou e eu perdi o áudio dele, estava muito baixinho, estava com dificuldade realmente de ouvi-lo. Bem, de qualquer maneira, eu já publiquei a primeira parte, que ele conta um pouco como que ele começou no mercado de eventos. Eu vou simplificar. Vamos lá. Ei, Thiago. Oi, de novo. Agora tô te ouvindo. Nossa, eu tava Melhorou? dando um esforço, sim, imenso. Mas parece que captou o áudio. Realmente, na hora de eu receber, que parou, entendeu? Na hora, Bem, na hora vamos lá. na hora que você encerrou a live, ela apareceu um pouquinho para mim, eu me ouvi e tava normal. Pois é. Então ótimo. Então vamos lá. A gente contou nessa primeira etapa, que eu vou colocar lá, já tá lá no IGTV, que é justamente como que você chegou no mercado de eventos. E eu Exato. queria que você falasse um pouco, então, assim, a partir de 2010 que você começou a atuar com o Fiancé, não foi isso? 2010 para Isso. 2011. Isso. Focado realmente no mercado de casamento, né? E aí Exato. você logo em seguida já presenciou uma coisa que aconteceu no nosso mercado, que foi aquela, né, após crise mundial, a crise estourou em 2008, no Brasil a gente custou a sentir, né, o presidente lá na época falava que era uma marolinha, e uma hora essa crise chegou, né? Então, assim, É. pelo que eu ouço, como eu comecei focado no mercado de eventos no final de 2014, pelo que eu ouço, até essa data que você entrou, 2010, 2011, quem estava no mercado de eventos focado no casamento, nadava de braçada. Era assim, poucos fornecedores especializados. Então você tinha 2, 3 dias da noiva, e aí esse dia da noiva, né, com casas assim, suntuosas e banheira, atendia 15, 16 noivos num dia só, era uma loucura. E você não tinha muita variedade, né, pelo que já me falaram. Então, quando veio esse pós-crise, ou seja, certamente as pessoas começaram a economizar, fazer eventos menores, com menos convidados. A gente teve um impacto aí que, inclusive, fez com que algumas empresas falissem. Então, eu queria que você contasse esse período, que você entrou exatamente nessa divisa. A gente entra no mercado um pouco antes, se familiariza com aquele mercado, conhece os players do mercado e, de repente, a gente é impactado com isso. Eu acho que não só nós que somos do mercado fomos impactados, mas eu acho que a sociedade, no geral, ela foi impactada. E diante disso aí que você falou, talvez muita gente entrou para o mercado de eventos para começar o seu próprio negócio, porque às vezes trabalhavam e atuavam em outros lugares e perceberam que atuar no mercado de eventos também era uma coisa que demandava um investimento um pouco mais baixo, que como tinham poucos players no mercado de referência, que tinha espaço para mais gente. Então, eu acho que esse ponto vale a pena a gente mencionar, mas realmente deu uma chacoalhada geral, né? Existiam grandes empresas do mercado que literalmente, como você disse aí, nadava de braçada, e que se viram numa crise e que não deram conta. Eram empresas que, ao meu modo de ver, já não tinham uma maneira de administrar o próprio negócio de uma forma sadia. Tanto é que sobreviveram dessa época realmente aqueles que a gente sabe que são bons e que já tinham referência. E quando uma grande empresa ela sai do mercado, ela dá um calote, ela acaba impactando muito em todos aqueles que ficam, né? Então nós, como assessores, lidando com todo o processo de um casamento, da contratação de uma empresa de bem casado, que é uma coisa pequena, a um buffet, que é uma coisa que envolve um volume financeiro muito maior, a gente percebeu que todos foram impactados, mas principalmente as próprias empresas de grande porte. Então a gente percebeu que houve uma preocupação maior por parte dessas empresas em passar para o seu cliente que ela era uma empresa estável, que ela é uma empresa segura, que o cliente pode contratar aquela empresa e que ele não vai ter nenhuma dor de cabeça futura. Então a gente percebeu que o modelo de contrato que passou a ser feito, ele começou a ser diferente, a forma de pagamento, aquilo que se era oferecido não era mais o famoso pode tudo, não. As pessoas começaram a realmente limitar, não, isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá para fazer. A gente percebeu que quem ficou passou a ser mais responsável, sabe? Uhum. Isso é muito importante, porque eu também entrei justamente
nesse universo, assim, né? Eu resolvi me casar em 2013, o grande calote que a gente teve no mercado, que atingiu muito a classe média, formatura, casamento, foi em 2013 ou 14? 14, né? Maio Início de de 14. Maio de 14. Exatamente. E eu já tinha tido a ideia de branco quando eu resolvi me casar, mas assim, eu casei em outubro de 2014 e foi justamente nesse período. E eu tinha feito uma contratação também de pacote, espaço, buffet e decoração. E eu fiquei muito apreensiva. Mesmo estando apreensiva, eu não contratei uma assessoria. E ali começou o meu grande erro, né? Eu vou, inclusive, fazer uma live semana que vem na Vestida de Branco sobre todos os erros do meu casamento, porque eu acho que eu consigo falar em 1 hora. Eu queria achar um número assim, 10 erros do meu casamento. Eu não consegui parar de fazer a lista, Thiago. Até agora eu tô lembrando de algumas coisas. Eu nunca fiz essa lista, então eu resolvi fazer porque... O primeiro erro foi não ter contratado uma assessoria, com certeza. Com certeza! Eu vou te falar que talvez 2 erros ali não teriam como não acontecer mesmo. Mas de uma lista quase infinita, né? Você ficar só com 2, ok. Então, assim, o grande erro foi esse. E eu estava, nesse momento, imersa em grupos de noiva de Facebook, sabendo que isso aconteceu, e eu não contratei uma assessoria. Continuei achando que eu era muito sábia, que eu era muito safa e que eu não seria enganada. E eu também tive prejuízos, né? Porque eu contratei um pacote e faltando 15 dias para a realização do meu evento, aí eu contratei uma assessoria, um cerimonial, né? E aí ela me deu como cortesia, não era obrigação dela. Falou, Maís, mas vamos fazer uma reunião 15 dias antes com seus fornecedores principais. Quando eu cheguei lá no espaço e a esposa dele que decorava, ela não foi. Aí a assessora perguntou, mas por que ela não veio? Mas agora que vocês querem fechar a decoração, Thiago, eu quase desmaiei. Eu tinha fechado a decoração em 2013, um ano antes. Eu não tinha contrato, você não vai acreditar, né? Eu não tinha contrato, por quê? Eu fechei primeiro o espaço o buffet e depois, no dia da degustação, que eu fechei a decoração. E ela me deu o orçamento, e só que a gente não transformou aquilo num contrato. A sorte que minha mãe pagou em cheque. Eu tive que pedir uma microfilmagem com urgência no meu banco para provar para ele que eu tinha pago. O que ele fez com esse cheque, eu não sei. Bem, resumindo a história, não foi resolvido, porque com 15 dias de antecedência, como é que ele acha todo o mobiliário que eu escolhi? A minha decoração foi completamente diferente, era o que tinha, o que ela conseguiu. Eu queria aquele negocinho que eu sempre esqueço o nome, que você ajoelha, por exemplo. Genuflexório. Genuflexório. Eu queria aquele negócio e sempre foi pré-requisito, ela não achava. Eu que tive que tentar achar um para alugar e passar para ela onde que eu tinha achado. Então, olha que loucura. E olha, o que é mais assustador, Thiago, não foi no lugar chinfrim, não foi por preço. Pelo contrário, eu fechei por comodidade, porque no meu pensamento era o seguinte, como eu já era empresária, eu falei assim, gente, eu quero simplificar. Fiz uma lista, eu ficava doida para eliminar os itens. Então eu achei um lugar que tinha tudo num lugar só. Ele me vendeu aquilo ali como uma comodidade. A minha esposa sabe cada cantinho desse lugar. Inclusive a decoração dela foi 2.000 mais caro do que uma outra que eu tinha feito por fora. Mas ele me deixou com medo. Porque esse tipo de fornecedor, a gente tem que ter muito cuidado. Fornecedor que faz medo no cliente. Que vende, né, fazendo medo e pressionando e tal. Então, assim, isso... E na hora eu caí na conversinha, assim... igual a patinha mesmo, sabe? Então foi isso. Então, naquele momento, né, eu já estava 15 dias do casamento, eu ia fazer o quê? Eu ia chorar e desesperar? A sorte que também eu não sofro muito com esse nível de detalhe. Eu falei, não, é do jeito que tinha que ser, e a esposa dele era muito fofa, muito simpática realmente, e eu fiquei com muita dó dela, porque não foi culpa dela, foi culpa realmente da falta de gestão. E aí, tudo isso aconteceu, né? E eu falei assim, poxa, eu vou fazer o quê? Eu tinha 2 alternativas, né? 3, na verdade. Eu podia chorar, ficar depressiva e achar que meu casamento foi horrível e, né, desistir. Tiveram outros problemas depois. Eu podia processá-los, né? Porque eu realmente tinha como documentar que houve uma falha, que foi completamente diferente do que eu pedi, estava diferente do orçamento, enfim. E eu tinha uma terceira alternativa, que vou criar uma solução para os outros noivos não passarem pela situação que eu passei. E foi exatamente essa linha que eu fui. Então, hoje, o olhar que eu tenho sobre os problemas do meu casamento, ele foi meio que ressignificado. Eu não tenho um olhar negativo nesse sentido, assim, pessoal, mas eu tenho certeza absoluta que noivos que tivessem 20% das situações que eu passei... Sim. Estariam muito frustrados, assim. Então, esse momento, esse ano de 2014, ele foi muito relevante para mim,
Porque eu comecei a ter um olhar de como que a facilidade de se criar um CNPJ, a facilidade de ter uma empresa, é muito fácil. A barreira de entrada para um fornecedor no mercado de eventos é quase zero. Um assessor precisa criar um MEI, um Instagram, um site que você faz hoje, nesses que são praticamente prontos, você mesmo faz, você nem precisa fazer. Hoje tem Canva, você já constrói a sua logo lá dentro também, então nem pagar uma logo você consegue fazer. Um cartão de visita também você faz na gráfica rápida. Olha, eu vou te falar que, sim, R$ 1.000, você faz um negocinho. Entendeu? É isso, você faz um negocinho, você consegue fazer. É quase infelizmente. É quase um protótipo de uma empresa, mas pode passar a impressão que é uma empresa. Então, essa falta de barreira de entrada, não é necessário ter uma associação, não é necessário ter algum tipo de licença específica. Nos Estados Unidos, por exemplo, vários segmentos eles precisam de licença específica. Drink, por exemplo, eles têm que ter licença, porque eles trabalham com bebida alcoólica. Então, eles são corresponsáveis. Se um menor de idade bebe, eles podem ser presos. Sim. Se uma pessoa se alcooliza e sofre um acidente, ele pode ser corresponsável, porque a forma que eles entendem é que essa pessoa embebedou o outro, ela possibilitou que passasse do limite. Foi negligente na hora de servir e deixou a pessoa se embebedar. Exatamente. E aí a gente está ainda engatinhando, né, Thiago? Como o nosso segmento ele é amador. Se você pensar assim, há 15, 20 anos atrás, um noivo fechava no máximo 6, 7 fornecedores para um evento. Agora você tem em São Paulo, que é muito micro nichado, você tem casamentos lá que envolvem 50 fornecedores diferentes, né? Porque na mesa de doce, a pessoa quer um doce específico de uma doceira. Isso não acontece aqui ainda, com esse nível de detalhe. Mas em São Paulo... Aqui, o mercado já está assim. Já está tendo? Já. Pois é. Então, assim, esse é um nicho mesmo. Por quê, né? Essa geração nova... Não é porque eles estão querendo gastar mais, não é isso. Essa geração nova, ela está muito ligada à experiência. Então, se ele quer ter um macarrão no casamento dele, ele não vai fazer com a doceira que faz bem casado, bolo e os doces tradicionais. Ele quer o macarrão. Se ele quer ter uma cerveja artesanal, ele quer a cerveja artesanal. Porque está tudo muito ligado à experiência que o convidado dele vai ter, né, naquele momento. E é por isso que esses subnichos estão acontecendo com muita velocidade, né? Então, o nosso mercado, ele é novinho, ele é baby ainda, nesse sentido, né? De microsegmentação, o mercado realmente profissionalizado, porque até pouco tempo atrás, muitos buffets já tinham o seu espaço e eles mesmos ali já tinham um cerimonial e a coisa virava uma coisa meio única, assim. E a gente está percebendo, nesse caos agora que a gente está vivendo, a confusão que é esse esquema de pacote, né? Já era uma tecla que eu batia, eu sempre tive favor porque foi o que eu contratei e eu fui muito infeliz na escolha. Não tem como a pessoa ser boa, gestora de um espaço, ter um buffet bom, saber decorar e ainda como que coloca um assessor no meio disso? O assessor fiscalizar esse contrato. O próprio trabalho, não tem vai fiscalizar seu próprio trabalho, né? Exatamente. Eu acho, Maís, que a questão do pacote, para alguns casais, ainda vai ser a solução, porque financeiramente falando, ela é viável, mas ela vai ser viável desde que você tenha alguém vinculado a você, cliente, tomando conta daquilo ali para você e te dizendo se aquilo vai funcionar, se não vai funcionar, onde que é que a gente tem que mexer, onde é que tem que se fazer uma melhoria para a coisa poder realmente acontecer conforme a sua expectativa, porque o risco de sair diferente daquilo que a pessoa contrata, quando ela centraliza tudo na mão de alguém e esse próprio alguém é quem está controlando o seu próprio serviço, a coisa ela realmente pode desandar. Aqui no Fiancé, quando a gente fecha o nosso contrato, aliás, antes da gente fechar o nosso contrato, eu sou o responsável pela parte comercial. Vou só dar uma pincelada aqui para contar para vocês um pouquinho mais do que é que aconteceu desde quando a gente entrou no mercado até o momento que é o que a gente é hoje. E aí eu já vou emendar esse assunto naquilo que eu queria falar para vocês. O Fiancé começa a trabalhar com muita ética, com muito conhecimento de mercado, com muito estudo, entendendo como é que a coisa funciona. Modéstia à parte, falando de mim e da Poliana, nós somos pessoas, poxa, super esclarecidas, vividas, viajadas, de bom gosto. Então, eu acho que isso também sempre ajudou bastante. As pessoas que foram se juntando ao nosso time também são pessoas que nós identificamos que era um perfil para trabalhar dentro da nossa empresa. Hoje, no Fiancé, nós somos um time de 6. Eu brinco que eu sou o bendito é o fruto entre as mulheres. Então, sou eu, diretor-geral, responsável pela parte comercial, e mais 5 meninas, a Poli,
A Mari, a Rê, a Thalia, a Camila. E hoje todas as meninas que estão no Fiancé são wedding planners, são assessoras. Estão aptas a atender os nossos casais da maneira como a gente entende que tem que ser. Mas cabe a mim a venda. Então é até engraçado. O primeiro bate-papo, quando alguém vai conversar no Fiancé, é com o Thiago. É com o diretor comercial. E nessa conversa que eu tenho com esse casal, eu escuto muito para entender qual é a expectativa daquele casal, de onde que ele vem. Mas a partir do momento que eu começo a falar daquilo que eu faço, eu mostro para aquele casal o tanto de coisa que faz parte desse mercado que a gente trabalha. Que não é simplesmente eu vou ali naquele salão que me oferece um pacote e eu resolvi 95% do meu casamento. Porque não é. Tem muita coisa e muita coisa. E a gente sempre começa os nossos trabalhos, depois que o contrato já está fechado, conhecendo esse cliente mais a fundo. Então, existe um documento que a gente brinca que é o nosso famoso checklist. Eu sempre uso essa expressão, o famoso checklist do Fiancé, que você pode ter certeza, tem mais de 100 itens ali. Então, quando você fala que pode ter 50 fornecedores diferentes dentro de um casamento, hoje, normalmente, é isso. Mas se você quiser chegar a 100 fornecedores diferentes, você chega, porque existe isso hoje no mercado de casamento. Existe muita coisa que pode fazer parte de um mercado. Né? Então, cabe a nós realmente entender o que esse cliente quer, como é que ele é, quais são as prioridades que ele tem dentro do casamento, aonde que é que ele vai valorizar, para em cima disso a gente contar para ele se aquilo que ele está sonhando é viável ou não. Né? Porque também não adianta o cliente chegar para você e ter uma ideia, sonhar com uma coisa e ele não está disposto a investir para que aquele sonho aconteça daquela maneira. Então é muito importante que o cerimonial também trabalhe junto, paralelo com a parte financeira do casal. Não adianta a gente querer realizar um casamento bacana se a gente não tiver um projeto. Né? E para eu poder preparar para ele um projeto, não adianta eu preparar se eu não conheço o meu mercado. Eu tenho que conhecer o meu fornecedor, eu tenho que saber quanto que mais ou menos ele cobra por aquilo ali e se aquilo que ele está oferecendo vai combinar com aquilo que o meu cliente quer para poder realmente contar para ele agora, antes dele começar a contratar qualquer coisa, se o sonho dele vai ser possível ou não de ser realizado. E se a gente faz um projeto financeiro e chega à conclusão que o sonho está ficando mais caro do que ele pode, aonde que é que a gente consegue mexer nesse sonho para que a gente fique dentro do nosso orçamento? Então, a premissa básica para você começar um trabalho é saber se aquilo que você está sonhando ou aquilo que você vai sonhar, você vai dar conta de realizar. Então, é muito importante ter uma boa assessoria para isso também. Não adianta contratar alguém que está entrando agora no mercado, que resolveu fazer um casamento para uma amiga e falar, ah, que legal, gostei de mexer com isso, vou lá trabalhar no dia, montar um cortejo. O nosso trabalho de cerimonial e assessoria, e é por isso que eu estou tirando a palavra cerimonial daquilo que eu faço, nós somos assessores, nós somos aquelas pessoas que vão assumir uma responsabilidade no início e vamos tocar junto. Eu também sempre uso a metáfora do futebol, que é uma tabelinha. A gente vai tabelando com o nosso cliente durante toda essa caminhada para chegar lá na reta final e casar e a coisa acontecer. Então, não é para qualquer um e tem que ter muita bagagem. E tem uma crença muito grande no nosso mercado, tanto a crença por parte dos noivos, quanto a gente mesmo trabalha no mercado, né? Que, casamento, você entra achando que você vai gastar X e gasta 2X. Calma. Não é isso, esse exagero, não. É justamente por uma falta de assessoria que você casou o dobro, ou que você gastou o dobro nesse casamento. Porque, assim, se você tem uma boa assessoria, em algum momento ele tem que te alertar. Olha, você lá atrás falou isso, às vezes a pessoa, ela começa a se apaixonar e ela tem condições, ela começa a investir no sonho dela, né? Porém, a gente também tem que tomar esse cuidado, que não é normal você gastar mais do que o dobro, você gastar... Não, de Fala jeito aí, nenhum. Thiago, pra gente, qual que você acha, assim, o que é normal, né? Essa variação pra cima aí. Eu quero gastar X. Quanto que varia? Você acha que é normal? Até certo nível é tolerável? Eu brinco que a gente chega aí nos 3 dígitos de 1000, rondando 100, um pouco para mais. É óbvio que hoje em dia, com tudo que a gente tem vivenciado, com pandemia, com questão de restrições de convidados,
nós também temos percebido que os casais estão procurando fazer uma coisa muito mais personalizada, muito mais intimista. E às vezes, para você fazer uma coisa muito mais com a sua cara, você prefere abrir mão de um número de convidados para poder fazer a coisa do seu jeito, do que fazer aquela festança, chamar lá 500, 600, 700 pessoas e deixar a coisa largada. Então, hoje, pensando por alto, né, um casamento bacana aí para 200 pessoas, 250 pessoas, que é um número que a gente tem trabalhado no Fianceiro, tem passado dos 100 mil fácil, se você começa a fazer as contas. Então, mas eu digo assim, a variação. Vamos supor que a pessoa top investir 100 mil. Você acha normal, depois que aconteceu, ela ter gastado 200? Não, entendeu? de jeito nenhum. Variação. Não, variação de 15% no máximo. No máximo isso. Mesmo porque quando a gente prepara o nosso projeto financeiro para aquele casal, falando aqui internamente dentro do Fiancé, a gente sempre prepara com uma gordurinha. Porque nós sabemos que por mais que naquele primeiro momento, quando o casal resolve procurar o assessor e resolve casar, ele conta que ele quer aquilo ali e a gente vai construir alguma coisa em cima daquilo. Mas é muito normal, ao longo da caminhada, o casal se encantar por alguma coisa que ele não tinha pensado antes. Ou, de repente, ele recebe uma indicação de um fornecedor que está um pouco acima do valor que a gente colocou na previsão de valores que ele gastaria com aquilo, mas pela vontade de ter aquilo ali, por aquilo ali ser 100% compatível com o que ele quer, ele acaba, assim, investindo um pouco mais. Então, ok, é normal a gente ultrapassar um pouco essa previsão, mas não é essa questão que você citou aí de que você programa X e gasta 2X. Se você tem uma assessoria, isso não vai acontecer com você. Né? Uma assessoria de qualidade. Uma assessoria de qualidade. Vamos sempre reforçar isso. Porque não é só pegar o cerimonial, de fato, que é que ele está muito ligado à execução do evento, e às vezes ele começa a utilizar o termo assessoria, mas de fato ele não faz a assessoria. E isso é muito interessante. Porque no momento... Você só descobre, é igual ter plano de saúde, ter seguro de carro. Você só descobre se seu plano de saúde é bom quando você precisa. Você só descobre que seu seguro de carro é bom quando você bate o carro. Né? Aí você, numa outra vez que você for fazer um seguro, você começa a prestar atenção em alguns detalhes antes de contratar. Só que o problema do evento é que você não vai ter outra vez. Acabou. Né? Então, assim, eu reforço muito essa parte, que por mais que a gente tenha tecnologia, por mais que a gente tenha conteúdo, vamos colocar assim, de uma forma muito clara, né, Thiago? Todo o conteúdo que a gente tem na internet hoje, se você compilasse em um lugar, se você consegue achar, todas as informações que o Thiago tem, eles conseguem achar em algum lugar. A grande não diferença... exatamente iguais, mas similares, vão fazer o mesmo sentido. A grande diferença é a lógica. E qual que é o momento certo dele ter aquela informação? Aquela informação faz sentido para ele ou não, né? É um método mesmo que você acaba desenvolvendo na sua empresa. Então, assim, não é simplesmente ter informação. Se fosse isso por isso, você fazia um e-book, você fazia um curso na Hotmart e ensinava o próprio noivo a se orientar na assessoria. E não é isso. Não. Precisa do ser humano. Tem que ter alguém ali que vai identificar as necessidades do noivo e conseguir planejando passo a passo. A ordem das coisas faz diferença, né? O time certo faz diferença. Certeza. E tem informação que faz sentido e tem informação que pode ser jogada fora. Então, conteúdo por conteúdo, a gente tem um monte aí gratuito. Não é essa a questão, né? E a tem assessoria, um outro detalhe também. Tem um outro detalhe que se chama tempo. O tempo é uma coisa muito preciosa que a gente tem. E quando você não tem uma assessoria, quando você busca essas informações de uma forma digital, você vai receber essas informações, mas imagina o tempo que você vai gastar para poder filtrar aquilo que vai combinar com você, ou o tempo que você vai gastar para poder procurar todos aqueles fornecedores, para poder, de repente, encontrar aquele que de fato encaixa. O assessor, ele faz isso para você, né? Então, a partir do momento que a gente entende como que aquele casal nós já vamos direcionar aquele casal para um fornecedor que seja certeiro. Que a chance de você chegar lá, visitar, conhecer, degustar, provar, experimentar e falar, nossa, é isso que eu queria, é muito grande. E outra coisa também, Maís, que eu acho que é muito importante a gente falar, é a questão de relacionamento. Nós que somos do mercado, nós nos relacionamos com os nossos players, com os nossos parceiros.
com buffets, com decoradores e tudo. Então, nós sabemos até onde a gente consegue chegar com eles em cima de uma negociação. E muitas vezes, para nós que estamos assessorando o casal, a gente tem muito mais liberdade para chegar para um parceiro e falar, olha, esse casal aqui é um casal super especial que eu tenho, eu desenvolvi uma planilha financeira para ele, o teto que ele tem para poder gastar com isso aqui que é do seu segmento é X, o seu orçamento está um pouco mais acima, você já deu um desconto maior para ele, mas em nome da nossa parceria, em nome de um evento perfeito que nós vamos fazer lá na frente, cai mais um pouquinho para mim. E isso é uma coisa que cabe a nós, assessores, fazermos. Vai existir um limite que na hora que o cliente ele começa a negociar com um fornecedor, que vai além daquilo que o fornecedor já se propôs a fazer, começa a se tornar uma negociação que ela não é tão vantajosa, ou o próprio fornecedor do mercado vai se sentir acuado, vai se sentir forçado, pressionado. Sim. E isso não é legal. E nós que somos assessores, a gente sabe quem são aqueles parceiros que a gente pode apertar mais um pouquinho, pedir mais um pouquinho, de repente vai abrir mão aqui, mas vai ganhar lá na frente, porque esse casamento aqui é de um casal super novinho e eles têm vários amigos que vão casar depois, então vamos fazer um trabalho bacana. Ou readequar mesmo, né? Às vezes readequar o cardápio, readequar a decoração. Eu acho que como você tem a expertise, vocês todos do time têm essa expertise e sabe o que dá para fazer, é muito mais fácil adequar, né? Porque é diferente de um cliente ficar pechinchando, é diferente de um cliente ficar espremendo, porque o cliente, ele não sabe o que dá para fazer, ele não fez aquilo várias vezes, então ele, às vezes, inclusive começa a estressar essa relação e o evento ainda nem foi executado. Isso. E esse estresse na relação, ele é muito desconfortável. Então, com certeza, ter uma assessoria que faz esse papel faz sentido. E outra certeza que eu tenho é que você não vai jogar num sentido que seja destrutivo para o seu parceiro, porque você é o maior interessado que ele seja saudável financeiramente. Com certeza. Afinal, todas as empresas precisam lucrar para quererem continuar no mercado. Claro. Ninguém trabalha nesse mercado louco que a gente trabalha por hobby, né? É um mercado que a gente abre mão do final de semana, abre mão de um monte de coisa. Eu brinco que aqui não é ONG, né? Nós não somos ONGs. Exatamente, a gente não faz por caridade, a gente faz porque a gente precisa. Ok, a gente gosta, a gente está disposto a abrir mão do final de semana, mas a gente precisa de ganhar dinheiro. Né? A gente tem que ter lucro, óbvio. Esse time é muito importante. Bem, essa questão também da priorização, né? Certamente, e aí eu gosto muito de falar de público-alvo, porque a gente tem um grande erro, muito recorrente que eu vejo nos fornecedores, que eles não sabem o público que eles atendem. Eles querem atender um público, mas, de fato, eles não sabem onde eles se encontram. E eles se perdem naquilo ali. E eles começam, às vezes, a buscar excessivamente uma posição de branding, de posicionamento mesmo no mercado, metem os pés pelas mãos, gastam mais do que deveriam. Eu gosto de falar, assim, do Fiancé e de outras empresas que eu já me relaciono há muito tempo, a Paula da White Dress, enfim, vários outros que eu já me relaciono desde quando a rede começou, o Sidney Campelo, porque são empresas que conseguem se posicionar, são muito bem posicionados no mercado, sabem com quem eles estão lidando, né? Sabem o público exato que eles querem fazer, não dão um passo maior que a perna, que é muito importante também, né? Porque, afinal, a saúde financeira é muito importante. Não se iludem, né? Que o mercado é uma coisa extraordinária. E, de fato, vocês conseguem atingir um público que é muito mais constante. Por exemplo, o Fiancé, por ter 6 pessoas executando o evento, vocês precisam de ter um certo volume. Se você começa a ficar no refinamento de topo de funil, de lead que chega para você, e começar a escolher com aquelas de uma forma pretensiosa, né? Porque a gente também faz alguns pré-julgamentos desnecessários, né, Thiago? A gente sabe que isso acontece no nosso mercado. Acham que, olhando para a cara do cliente, a gente vai saber se ele é um perfil ou não. E eu vejo fornecedor assim, se estrepando nesse tipo de linguagem e perdendo excelentes negociações por conta disso. E eu acho muito legal a forma como você aborda, a forma como a Paula da White Dress aborda, sabe? Que vocês não têm, vou falar assim claramente, estrelismo. E você, por exemplo, tem um volume de eventos realizados muito significativo no mercado. Todos os fornecedores que eu conheço, mesmo não sendo meus clientes, sabem da força que você tem no mercado nesse sentido.
E você nem por isso fica se sentindo estrelinha. Toda vez que eu ligo pra você, vamos fazer tal coisa, topo. Lá atrás, na Vestidas de Branco, quando a gente era só um PowerPoint, né? Você topou, a Paula topou. E isso é muito construtivo, porque o nosso mercado, ele precisa se unir, sabe? Assim, a gente está vendo aí claramente a dificuldade que nós estamos. Nós vamos ser o último segmento a voltar no país. Vai ser o último. Voltou futebol, vai voltar cinema, vai voltar show de artista. Vai voltar à escola e nós seremos os últimos. Porque a gente não tem uma força, a gente não tem alguma coisa que está aí falando por nós. Não temos representatividade. Primeiro que a gente é informal, a maioria não gera nota fiscal. Então, o governo não consegue ver a expressividade. Sim. A gente tem lá relatórios falando que a gente gera bilhões, 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 mas tudo informal. E o governo está de olho na formalidade, não tem jeito, né? Então, assim, isso tudo respinga. E quando a gente encontra fornecedores no caminho que estão a favor, né, de somar, inclusive lidando bem com seus pares, né, que são fornecedores do mesmo segmento, concorrentes. Acontece muitas das vezes a gente precisar de um concorrente, inclusive. Então, assim, a gente tem que ter um bom relacionamento, né? Tem que ter um bom relacionamento saudável no mercado. E eu acho que isso é uma coisa que a gente também busca muito, assim, sabe? Lidar com fornecedores que estejam, de fato, comprometidos com a entrega dele e comprometidos com o próprio mercado. Porque quando a gente começou com a Vestidas de Branco, eu me assustei muito. Eu visitei um buffet, por exemplo, muito bem posicionado, eu acho que eu já até te contei essa história, que falou mal de um outro buffet que tá tudo bem com ele até hoje, sabe? Eu estranhei tanto porque eu não tinha um relacionamento próximo para ela me contar aquilo. E me assustou muito porque esse outro buffet fazia parte da Vestidas de Branco. E eu levei um susto. E aí eu fui tentar pesquisar, enfim. Olha pra você ver, a pessoa não me conhece, ela tá ali denegrindo a imagem de um outro fornecedor, simplesmente por denegrir, sem nenhum tipo de subsídio para falar isso. E isso a gente vê demais no mercado, né, Thiago? Assim, pessoas tentando queimar o filme do outro. E não é a forma de crescer, não é a forma adequada. A gente tem que respeitar. Inclusive, quando você resolve entrar nesse mercado, quer atender um público mais popular ou quer atender uma faixa de classe média, é uma escolha do fornecedor. E você não vai denegrir ele por conta disso. É o que ele escolheu, né? Dentro do Fiancé, a gente já sabe exatamente qual fatia do mercado que a gente está posicionado e eu estou feliz em estar onde eu estou. Né? O fato de sermos 6 pessoas lá dentro nos permite fazer um volume maior de eventos, o que é bom, porque hoje eu sei que a minha entrega, tanto durante a assessoria quanto a execução do evento, ela é muito satisfatória, então hoje eu vivo muito da referência do boca a boca de um casal que ficou extremamente satisfeito e indicou para um amigo, para uma amiga que vai casar e por aí vai. Então isso pra gente é muito bom, mas independente da gente viver do boca a boca e tudo, chega aquele casal que vem até o cerimonial por outras formas, através de Vestidas de Branco, através de ter visto uma postagem numa rede social, através de ter participado de algum evento que a gente fez, ou de repente um outro assessor ou cerimonial que não tem aquela data direciona pra gente e a gente tem esse vínculo com outras empresas do mercado também. Mas uma coisa que eu não abro mão dentro do Fiancé é de atender todos os clientes exatamente da mesma maneira. Eu sempre deixo muito claro, nenhum casal é mais importante que o outro para mim, nem antes de fechar comigo e muito menos depois que ele fecha comigo. Eu mando proposta para todo mundo que me pede, eu recebo todo mundo, porque como eu sou comercial, eu faço questão de explicar a nossa maneira de atender, a nossa maneira de trabalhar, né? Ultimamente fazendo isso muito via chamada de vídeo, mas a gente já está atendendo dentro do Fiancé também presencialmente, tomando todos os cuidados. E a primeira coisa que eu faço, independente de onde que esse casal veio, é escutar o que esse casal tem para dizer. E aí, você mencionou isso agora há pouco, no conversar ali, você já começa a ter uma ideia do que é que vem pela frente, de quais são as expectativas daquele casal. E eu, felizmente, com mais de 500 casamentos realizados na bagagem, eu já tenho um feeling, uma perspecção de entender se realmente aquele ali é um casal que vai fechar conosco ou talvez ele não se adeque e não se enquadre naquilo que a gente, né, que a gente vai fazer. Mas eu trato todos do mesmo jeitinho e tento, por mais que de cara eu já identifique que aquele casal não é um casal perfil, entre aspas, eu tento mostrar para ele a importância de se ter uma assessoria, a importância de ter uma pessoa com experiência explicando tudo o que é que vai acontecer.
Então, muitas vezes, eu ganho o cliente na hora que eu mostro para ele aquilo que ele não tinha a menor ideia que ele poderia receber de uma assessoria. Porque, exatamente. Esse ponto é muito importante, né? Você é aluno do método, e aí você já assistiu às aulas, algumas das aulas, então a gente pode falar isso, como que isso é importante. Independente se ele vai fechar ou não com você, faz parte, tem que fazer parte no nosso segmento, diferente do varejo, nós precisamos educar os nossos clientes. Então, é um favor que você faz para você mesmo. Às vezes ele não vai fechar com você, mas você está ajudando a educar o cliente. Porque o cliente, ele está noivo, ele não é noivo. Ele está noivo, é uma situação temporária entre o dia que ele agendou e o dia que executou. Depois ele não passa mais a consumir no nosso mercado. Então, a gente tem que fazer um esforço muito grande, estar sempre educando esse cliente. Porque ele, de fato, não sabe o que ele tem que fazer. Ele, de fato, ele não tem ideia do número de tarefas que envolvem o evento, porque ele não faz isso com frequência. Às vezes é a primeira e vai ser a única vez na vida dele. Então faz parte, né, do nosso... E uma outra coisa muito importante é o fornecedor conduz o seu lead, né, que é esse cliente aí que está sentado negociando o potencial cliente, e não o contrário. Então, dentro dessa jornada, dessa conversa, dessa negociação, é muito importante essa condução. E você já falou aí 2 ou 3 vezes. Você escuta primeiro, porque quando você escuta, você consegue perceber o jeito do cliente, o sistema representacional dele, se ele é uma pessoa mais tímida, se ele é mais falante. Se ele é uma pessoa tímida, ele acha invasivo demais uma pessoa fica falando na cabeça dele. Sim. Aquilo ali desorienta. E se ele é uma pessoa, por exemplo, visual, que ele precisa de ter um pouco mais de agilidade, se você ficar com muitas etapas para ele, ele fala, nossa senhora, esse cara não sai do lugar. Então, você percebe, quando você escuta, você consegue fazer uma série de filtros importantíssimos, né? E eu acho tão engraçado, porque eu fico te espiando, seja na Casar, que você participava, ou nos eventos presenciais da Vestida de Branco. E, eu não paro um minuto. Ele fala, eu vejo ele escutando, mas assim, é quase 100% de aproveitamento. Quem senta, fecha. E isso é muito interessante, né? É muito interessante quando você aproveita o lead que chega para você. Aparentemente, talvez um outro assessor chegou a esse mesmo lead, não deu atenção por conta de preconceitos, ou porque o jeito que o cliente fala, ou porque o jeito que o cliente está vestido. E ele está lá, achando que ele é pleno lá, e não deu aquela atenção. E aí você vai lá e dá aquela atenção, parando de estar no mesmo evento. Mas eu acho incrível a sua taxa de conversão, né? A gente já conversou sobre isso. Eu quero te, inclusive, tratar essa parte comercial internamente do método para trazer você com algum módulo para você poder dar umas dicas aí. Mas tem algumas pessoas que têm isso como talento. Às vezes nem fez um curso, nem fez alguma capacitação específica para isso. Tem outras pessoas que começam a observar muito. É o meu caso, por exemplo. Eu não sou uma vendedora nata. Eu não nasci com essa habilidade. Eu fiquei observando muitas pessoas, né? O que dá certo, o que dá errado. Observando os meus próprios atendimentos. Quando eu era atendida. E, junto a isso, eu aliei metodologia. Então, assim, eu gosto de uma frase de um grande guru aí do marketing digital que fala isso. Talento é muito bom, mas comprometimento bate talento. Se você conseguir estudar, ver as possibilidades que tem, prestar atenção, tentar se desenvolver como profissional, pode até ter um muito mais talentoso que você, mas se você for mais comprometido, você sobressai. E eu acho que o fiancé é um mix de tudo. Existe sim um talento aí no Thiago, comercialmente falando, de conversa, porque você é uma pessoa que escuta muito, né? Você presta atenção no que a gente está falando, não está ali, sabe, só de corpo presente. E, além disso, você consegue usar isso que você escutou na própria conversa que você está tendo. Então, porque às vezes você lembra umas coisas que eu já te falei que nem eu estou lembrando mais, sabe? Então, eu acho que isso é uma atenção que é muito importante na parte comercial. E acho que tem um quê a mais aí também, só para poder arrematar. Eu concordo com você, eu fico muito feliz de ouvir você falar isso aí. Mas eu acho que também tem uma outra coisa que eu acredito naquilo que eu falo. Porque tem vendedor... Tem vendedor que fala um monte de coisa porque ele tem que vender. Tudo que eu falo é porque eu entrego. Por isso se torna muito fácil para mim vender aquilo ali. Eu estou vendendo uma coisa que é exatamente aquilo que eu entrego. Pelo contrário, quando eu entrego até além. A entrega que o fiancé vai dar para aquele casal vai até além daquilo que eu vendi. Então, se eu já tenho o talento
para poder vender bem aquilo que eu faço, se eu acredito e se eu sei que realmente aquilo acontece daquele jeito, é muito mais fácil. Eu já tenho os exemplos na ponta da língua, eu já tenho experiência de já ter trabalhado em um monte de lugar, de poder contar um caso aqui, outro ali. Acho que aliado a um pouco de simpatia também e por aí vai. Então, fora a vontade e o prazer de fazer isso, porque é uma coisa gostosa também. Mas isso verdadeiro. Assim, não existe técnica que funcione para uma empresa que não tem integridade no que ela está falando. Então, não adianta também você pegar a parte técnica, melhorar a sua performance, melhorar os seus argumentos, usar gatilho mental, sistemas representacionais que ele citou aqui. Se você não é uma empresa íntegra, não tem ética, se você está prometendo uma coisa, você não vai entregar, né? Então, acreditar no que você vende é muito importante. E essa é a diferença de um vendedor e uma pessoa que faz o comercial de uma empresa. O vendedor, ele vende aquilo que ele não acredita, aquilo que ele não compraria, aquilo que ele não usaria. O comercial não consegue. Eu não consigo, eu tenho dificuldade. Não me ponha para vender uma coisa que eu não acredito. Não me ponha para vender uma coisa que eu acho que está mais caro do que ela vale. Eu não consigo, porque eu não tenho argumentos, nem eu mesmo comprar aquilo, eu não consigo. Né? Então, assim, eu acho que essa é a grande diferença. E que é a dificuldade da maioria dos fornecedores, porque a maioria é técnico, né? A maioria é um bom fotógrafo, é um bom estilista, é um bom maquiador. Eles não são vendedores natos, assim como eu também não sou. E assim como você não é um vendedor desse estilo que a gente está falando, esse vendedor de porta em porta, sabe? Que quer empurrar Barça indo para alguém, para o... Imagina uma pessoa que vende Barça, mais ou menos isso. Tem vendedor que consegue vender Consegue. Entendeu? Eu não consigo acreditar quando isso acontece. Então, assim, esse estilo de venda, isso é, além de cafona, né, tá totalmente fora da realidade, porque o cliente não consome assim mais. A geração nova não quer ser empurrada com alguma coisa. Ela quer consumir alguma coisa que ela senta necessidade ou que ela tenha desejo por aquilo. Né? Porque existem duas formas de um cliente consumir. Ou ele consome por necessidade, que a gente fala que é pela dor, ele precisa daquilo, ou é pelo desejo. O nosso mercado, ele vem de desejo, ele vem de sonho. Sim. Né? A pessoa necessita de fazer uma festa de casamento. Por mais que ela seja louca com isso, desde quando ela nasceu, ela não necessita, mas ela deseja ter. E quando a gente trabalha desejo, não adianta ficar empurrando coisas. Porque a pessoa quer aquilo. Não adianta você falar, não, mas esse vestido também era muito mais lindo em você do que o outro. Não era aquilo que ela desejou, né? Então, assim, eu vejo que existe uma busca aí dos fornecedores. Eu já ouvi várias vezes, não, eu sou muito bom em fotografar, eu sou muito bom em fazer vestido, mas eu tenho dificuldade de atender. Se eu tivesse alguém, aí ele fica esperando anos para cair um anjo na vida dele e ser um vendedor maravilhoso, sabe? Isso nunca aconteceu comigo sem eu ter tomado as rédeas do meu negócio. Depois eu até achei um anjo desse na Vestida de Branco, que é a Dani, mas porque eu já tinha pego aquilo ali, eu falei, não, eu vou aprender. Porque depois que a gente aprende, a gente que é dono, aí, quando entra alguém, a gente consegue acompanhar e saber se tá bom, se tá ruim, a gente pode melhorar. Mas quem tem que tomar isso, a parte comercial, é o coração dessa empresa. E é por isso que o Fiancé tá com 6 pessoas hoje. Porque você é dono e você cuida do coração da empresa. Você jamais vai terceirizar o seu comercial. Eu tenho um braço direito também, que é um anjo no Fiancé, que é a Thali, que cuida disso comigo. Eu não dou conta de fazer sozinho. A Dani tá mandando uma carinha bonitinha aí. E falando em Dani, eu lembro exatamente o dia que você me perguntou o que eu achava da Dani antes de você contratar ela. Você lembra? Lembro. Eu ainda dei um aval para você. Não, vai lá. Vai que a Dani é bacana. Mas eu fiquei emocionada. Eu tenho um anjo no Fiancé também, que é a Thali, que hoje cuida do comercial junto comigo. E ela faz isso muito bem, porque eu sei que esse mesmo talento ela também tem, e ela olha para o comercial da forma que eu olho, que eu gostaria que ela olhasse. Então, isso é muito bom, né? Porque vai chegar uma hora que pode ser que... Mas em algum momento você teve que passar isso para ela. Sim, não foi uma coisa claro. que você nela. Você passou o bastão, né? Mas você já tinha certeza da forma como você conduzia, e olha, é isso aqui que eu quero. Mesma coisa, a Dani, ela veio do mercado, trabalhou em outros fornecedores também que realizam eventos para os noivos. E aí eu trouxe ela para uma outra realidade. Tanto que quando ela chegou, a gente teve as primeiras tentativas, foi justamente para mostrar, Dani, vamos com calma. Aqui não é sair colocando fornecedor para dentro, não. Tem um nível de critério, eu tenho certeza que você nunca se envolveu nessa forma.
E ela realmente ficou muito assustada com o nível de exigência, né? Porque ela veio com uma lista e, tipo, 70% essa lista não poderia entrar. Então, é isso, né? É realmente ter a seleção. Então, como que você passa isso que está dentro da sua cabeça para outra pessoa? Você tem que ter algum método, senão você vai demorar muitos meses para aquilo ali acontecer, muitos meses para aquela sinergia, né? Conseguir rolar entre vocês e você falar assim, nossa, agora eu hoje, por exemplo, a Dani atende melhor do que eu. Entendeu? Com certeza absoluta. Atende com propriedade, ela fala de detalhes que eu também já esqueci, porque já tem 2 anos que eu não faço comercial. Então, hoje eu tenho dificuldade, se eu vou conversar com algum fornecedor novo, eu preciso falar, peraí que eu tenho que perguntar pra Dani, eu já esqueci. Isso é ótimo, que aí também você chega num momento que você tem que começar a delegar, né? Você tá crescendo e você precisa delegar e confiar nas pessoas do seu time. Delegar então, e confiar é muito importante. Não adianta só delegar e não confiar. Você tem que delegar e confiar. Exatamente. Isso é bom porque senão a pessoa, se você desconfia, a pessoa também, ela não se sente, né, potente para aquilo. A autoestima profissional dela não fica legal, porque ela sente que o tempo inteiro ela está sendo avaliada, o tempo inteiro não tá bom, né? Então, assim, é muito importante nesse sentido, né? A Polly brinca muito que eu deixo as meninas, às vezes, muito soltas lá no fiancé. Mas é porque eu confio. Então, né, não adianta a gente querer ser centralizador de 100% das coisas, senão o negócio não vai andar. Exatamente. Tem que delegar e confiar. Isso é muito importante no nosso segmento. A gente tem que ter pessoas de confiança, mas a gente também tem que permitir que elas demonstrem isso, né? E que elas honrem essa confiança que a gente está dando. E quando a gente faz uma gestão mais deslocada, vamos dizer, com um pouco mais de distância, a gente consegue ter tempo para outras coisas, a gente consegue ter uma visão maior do todo. Inclusive, facilmente você percebe onde pode ser melhorado quando você distancia do processo. Se você fica querendo centralizar tudo e cada coisinha que está vindo ali, é muito complexo, né? Outras coisas que eu quero falar com você. A gente falou então dessa facilidade que você tem, né, comercialmente, que eu quero inclusive trazê-lo depois para você dar algumas dicas aí dentro das aulas do método. A questão dos pacotes nós também já falamos, porque eu quero só voltar nesse assunto, porque a relação que você tem, né, que um noivo tem ao contratar tudo com o fornecedor, não é só concentrar a organização com o fornecedor, é concentrar a maior parte do seu orçamento com o fornecedor. Sim. E no momento instável como a gente está, o que acontece? Muitos fornecedores, antes dessa crise que a gente teve em 2014, por conta desse buffet que faliu, hoje aconteu, lá no G1, tá lá a notícia de um buffet em Santos. Você deu uma lida? Eles não eram nem tão bem posicionados como eram esses de 2014 aqui em BH, mas deu calote para 50 casais. Por quê? Porque fechava um ticket médio de 11 a 21 mil com decoração, buffet, espaço. Isso para São Paulo, gente. Santos está bem próximo de São Paulo. Então, é muito barato, tá? É um preço muito baixo. Desconfia. Teve uma noiva lá que fechou o pacote sem conhecer o espaço. E ela falou que ela fechou, deu a entrada e a dona ficou enrolando ela para ela conhecer o espaço. Gente, tá com cara de golpe, tem cara, cheiro, né, de golpe o negócio. Não é possível que as pessoas tenham essa ilusão. Se você tá orçando e esse orçamento é 2x, se você acha num lugar muito parecido, para o mesmo número de pessoas, pela metade do preço por X, desconfia. Tem alguma coisa errada. Muita gente opera com fluxo de caixa sendo o dinheiro do cliente. O que é isso? Você fecha 10 eventos para o ano que vem, principalmente quando começam, né? Quando começa um espaço novo e tal. Você não vai estar realizando evento agora. Então você precisa, para se manter, gastar esse dinheiro. Então, se você fecha 10 eventos por mês, ok, porque lá na frente você vai fechar 10 eventos com o valor lá da frente, ok. Aí vem uma crise, você para de fechar. Então, nos eventos que vão ser executados, fica um buraco. Como que você preenche esse buraco? Não tem jeito. Ou você vai endividar, ou ela vai ter que começar, a empresa vai ter que começar a reduzir mais ainda o preço para poder fechar. E é um buraco, é uma bola de neve, né? Então, assim, é muito importante a gente entender que, na verdade, não é que eu sou contra os pacotes, eu sou contra a forma como eles são administrados, que inclusive tem empresas muito boas que administram pacotes bem. Tanto em São Paulo, aqui em Minas, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina também tem muito. Bem, agora, você tem uma leva que é muito na sorte. Então, você tem que... Se você deixa 50%, 40% na mão de um único fornecedor,
faz uma fiscalização. Vai, contrato o Del Rio lá, o Daniel Del Rio da blindagem jurídica, faz uma análise com ele para ver se faz sentido. Porque é 400, 500 reais que você vai gastar, mas você está tranquilo, você sabe que tem uma saúde financeira. Essa empresa de Santos, por exemplo, Thiago, ela já tinha dado calote em 10 casais no ano passado e ela continuou fechando. Aí a pessoa foi pesquisar, mas ela fechou, ela foi pesquisar depois que ela fechou, e não adianta, Não justifica. né? Então, não justifica. Então, tivemos uma empresa no final do ano passado de decoração que estava com o contrato, o CNPJ, desabilitado, desativado desde 2016 e estava fechando o contrato. Ou seja, os clientes não têm nem o trabalho de ir lá na Receita Federal e pesquisar o CNPJ. Aí a importância da assessoria, porque se uma empresa dessa fecha um CNPJ, a gente que é do mercado fica sabendo que tem alguma coisa que acontece. Toda empresa que faliu até hoje, meses antes, a gente já começa a ouvir o burburinho, né? E aí a gente começa a ficar mais atento. Então, se você tem um cliente que está fazendo orçamento, você pede para ele fazer uma avaliação, né? Para ele ficar mais atento. Então, é isso que acontece. O fato das pessoas contratarem o cerimonial do dia, é isso que acontece. Elas não têm acesso a esse grupos que a gente participa, né? O mercado tá aí. É impressionante como que foi, pelo menos desde quando eu comecei, toda vez que vem alguém que tá fechando. E outra coisa, todo empresário tem direito de fechar suas portas. Se eu quiser amanhã não ser empresário, eu tenho esse direito. O que a gente fala que é sacanagem é lesar alguém. Se eu amanhã resolvo não atender mais noiva, não quero mais ter minha loja, não quero ter mais vestido branco, eu tenho direito disso. Eu não quero continuar como empreendedora, tá difícil, não tá legal, etc. Você também tem esse direito como assessor. O que não dá é você simplesmente, né, passar por cima desse sonho e não tá nem aí. E quando der, se der, eu te reembolso. Então, assim, é muito complicado quando isso acontece lá em São Paulo, em Santos, porque isso respinga no nosso mercado inteiro, ainda mais agora que a informação... Eu recebi, essa notícia foi de agora, eu recebi ela 23 vezes hoje, 23 vezes, eu contei, 23 vezes, 23 pessoas diferentes me mandaram. Ou seja, todo mundo já está sabendo. Isso gera uma incerteza no mercado, né? E é muito ruim. Então, assim, a história do pacote é essa. O pacote, ele tem uma operação que você usa o dinheiro do cliente, né, que não é saudável, que você às vezes recebe à vista. Eu tenho muito receio de quem faz um descontão à vista, né, Thiago? Eu sempre tive esse receio. Sim. Se não for uma coisa assim, por exemplo, eu compro muito à vista hoje na minha fábrica de lingerie, porque eu pago o tecido chega e o boleto vem à vista e eu pago ele. O tecido tá aqui, eu paguei, ok, é ótimo. Então pode me dar um descontão que tá valendo. Agora, evento não, você paga agora para ser executado no final do ano que vem. Como que você sabe que o dinheiro vai ser suficiente? Esse dinheiro de agora vai ser suficiente lá na frente para comprar matéria-prima, por exemplo, né? É muito complexo. Os seus clientes hoje, você orienta a pagar à vista? Se ele tiver com dinheiro parado, o que você faz? Qual que é a sua orientação? Nós, assessores, sabemos, como você acabou de dizer, o que é que acontece no mercado, né? Então, dependendo do segmento, dependendo do profissional, se for um desconto muito bom, se nós, assessores, podemos, entre aspas, dar o aval, eu até falo, não, beleza, esse aqui, se você pagar à vista por conta desse desconto que a pessoa está te dando, é quase como se eu colocasse a minha mão no fogo por aquilo ali. Mas é muito raro disso acontecer, tá? A gente sempre sugere, principalmente para os contratos mais caros de buffet e decoração, do salão, do cliente poder dar uma entrada pequena para ele poder garantir aquela data. E por mais que ele poderia receber um desconto maior à vista, que ele pegue esse dinheiro, que ele aplique esse dinheiro e que o valor que esse dinheiro, se ele pudesse pagar à vista, vai render, é como se ele estivesse ganhando do mesmo jeito, mas deixa para poder pagar mais para frente. As grandes e boas empresas do mercado hoje, os bons buffets, os bons decoradores, eles não estão aceitando, eles não estão nem negociando dessa maneira mais com os clientes. Justamente para poder mostrar para o cliente que ele não precisa do dinheiro do cliente para poder pagar as contas daquele mês ali. O que ele quer é uma entrada pequena para poder garantir aquela data e, me paga o restante faltando tanto tempo para o evento acontecer. Então, o mercado, principalmente nos ramos dos prestadores de serviços que são mais caros, eles já se educaram e hoje já trabalham dessa maneira, né? Então, a gente avaliza aos casais que façam isso, e quando o casal chega e fala assim, nossa, mas o desconto à vista está muito bom, só se for uma situação que o casamento está próximo, o casamento vai acontecer daqui a 4 meses. Ok, se você
vai ganhar 15% para poder pagar à vista ou pagar o mesmo valor dividido em 4 É, parcelas? e a gente tem algumas outras situações, por exemplo, um fotógrafo em que o álbum não está incluso dentro do orçamento. É uma prestação de Sim, serviço. Ele tem freelancer e tal, mas a grande variação o ali custo dele dele é mínimo para é mais na mão executar. de obra dele, propriamente dito. É o Então, às vezes, próprio. ok. Se está incluindo o álbum, eu já peço para ter atenção, porque a gente tem material que sofre oscilação do dólar. E se a gente está falando de buffet e decoração, que é matéria-prima, é alarmante, é É. assustador um buffet hoje, ou decorador, receber isso à vista, sem se preocupar com o valor futuro. Então, a gente fez uma live super bacana com a Virgínia, ela contou como que ela faz. Ela falou assim, mas acontece, não vou te falar que acontece. Acontece de um cliente querer vir e pagar à vista. Eu falo, eu recebo o seu dinheiro agora, porém, na véspera, a gente faz o reajuste e a variação. Você me paga a variação da época, 4 meses antes do evento. Porque não tem como ela adivinhar quanto que a carne vai custar. Senão ela acaba tendo que entrar dentro do cardápio que ele escolheu e fazer uma alteração. E É. isso aí não é o que ela quer para o cliente dela, não é o que ela quer para a marca, né? Para o posicionamento do buffet. Então, eu acho muito importante a gente também ficar atento. Por quê? Agora a gente está chegando no final do ano, as pessoas vão receber aí a parcela do 13º, vão acabar contratando algumas coisas que faltam para o casamento e vão, às vezes, sentir aquela vontadezinha de pressionar fornecedor, né? De colocá-lo na parede. E a gente está falando aqui o contrário para o fornecedor. Fique atento, não fique desesperado, porque você É, cede agora, você vai ter dificuldade lá na com frente. certeza. Tá tudo aumentando, tá faltando muita matéria-prima. Isso automaticamente vai elevar o preço de tudo, inclusive da mão de obra. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. A mão de obra no que vem, Thiago, vocês com esse tanto de evento realizando, vai ser uma disputa. Porque você tem 6 pessoas na sua equipe. E você tem que contratar as outras pessoas, né, que são Sim. freelancers. E a dificuldade que você vai ter de achar isso, o valor que vai estar. Então, como que você vai fechar agora com o preço, vai receber isso à vista, e você não sabe quanto que vai gastar lá? Então, assim, isso, inclusive, é um tema que a gente falou muito, que é do reequilíbrio financeiro. Que é importante os casais que iam casar esse ano, vão casar no que vem, a gente não sabe que pé que vai estar isso. Existe, sim, uma variação grande que deve acontecer, inclusive da mão de obra que vocês contratam, de vocês negociarem um reajuste financeiro, porque senão é inviável, você vai pegar dinheiro do seu bolso para poder executar um evento, né? Então, tudo isso é necessário a gente olhar. Infelizmente, o país ainda tem uma moeda muito instável, então tudo balança mesmo, né? A gente vê o disparo do dólar. Eu sou formada em economia, né? Então, assim, me assusta muito, porque quando você analisa os outros países, Europa, os países mais desenvolvidos, eles têm uma oscilação, mas não é tão gritante quanto a gente. A gente é assim, se os Estados Unidos vai mal, o real piora. Se o Brasil vai mal, a gente piora. Tudo condiciona para a nossa moeda cair. Porque a nossa moeda nunca foi estável. Então, as primeiras coisas que acontecem no país, todo mundo tira o dinheiro daqui. E isso desestabiliza tudo. Então, a gente sofre contra, né, as crises mundiais, as crises locais. Então, é muito desgastante realmente para o empresário fazer esse tipo de manobra financeira. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Bem, eu acho que a gente falou de tudo aí, né? Eu queria só fazer um parêntese aí de uma coisa que você começou a falar, que eu acho que vale a pena a gente mencionar, porque também existe aquele cliente que acha que, por conta de uma pandemia, o fornecedor tá desesperado e ele quer esfaquear o fornecedor mais ainda. E não é isso. Muito pelo contrário, isso não pode acontecer. Né? O fornecedor ele não pode aceitar o preço que o cliente quer pagar, muito pelo contrário, ele tem que se valorizar nesse momento, porque se o fornecedor começa a aceitar, ele não vai sobreviver. Né? E o cliente tem que ter essa ideia de que se aquele fornecedor que ele está apertando, e se o fornecedor está topando, é porque realmente o cara está ruim das pernas. Cuidado! Então, Cuidado, exatamente. a gente... Não pense pequeno, não pense de uma forma mesquinha, achando que está fazendo um bom negócio, porque tem alguma coisa errada. Claro, claro. Tem alguma coisa errada. A gente está vendo isso muito no seu segmento, Thiago. Eu estou me assustando com o preço que as pessoas estão cobrando cerimonial no dia, assessoria, e realmente assim, é preocupante, porque como eu disse, está tudo aumentando. Né? Quando ele for contratar a equipe, não vai ter o dinheiro, ele vai ter que estar vendendo outros eventos para poder custear aqueles ali. Então, assim, tá realmente complicado. Como diz a Dani aqui, o cliente não sabe quanto custa, você sabe quanto custa. As redes do negócio tem que estar na mão do empresário, gente. Se o cliente começa a gerenciar a negociação, você realmente
tá perdendo alguma coisa aí, né? Então é muito importante a gente colocar isso sim. Bem, você assistiu a semana da retomada da última vez, né, Thiago? Sim. E eu lembro, fiquei super feliz, porque apesar de você já saber que a gente estava desenvolvendo e tudo, você assistiu as aulas, você me ligou, Maíse, eu quero que você fale agora. Ah, acho muito bacana. Acho que é uma coisa, é uma metodologia, são informações que o mercado de eventos inteiro tinha que ter acesso a isso, sabe? Tinha que ter acesso, tinha que ter vontade de querer saber um pouco mais. É uma benfeitoria que você faz para nós do mercado, todo esse amontoado de conteúdo relacionado ao mercado de eventos, porque isso não existe aqui, né? Eu não estou falando nem aqui em Minas, eu estou falando no Brasil. Se a gente for buscar isso aí, a gente não vai encontrar da maneira como vocês têm organizado isso aí. Então, nós, dentro do Fiancé, incentivamos os nossos casais que possuem o certificado Trust, que participam da metodologia, que entendem como que a coisa tem que funcionar, porque a gente sabe que assim que a coisa vai, que a roda vai girar, que o fornecedor ele vai estar sobrevivendo e vai passar por cima de tudo e ele vai conseguir entregar uma coisa de qualidade. Infelizmente, é um mercado muito amador ainda que a gente tem. Tem muita gente que cai de paraquedas no mercado e mesmo estes que caem de paraquedas no mercado, já que caíram, invistam nisso, se atualizem, se informem, entendam como que a coisa funciona para conseguir entregar uma coisa de qualidade. Né? Eu costumo brincar que não tem problema a pessoa cair de paraquedas no mercado. Quando eu comecei a mexer com eventos, eu meio que caí de paraquedas, mas eu caí de uma forma que eu falei assim, bom, já que eu estou aqui, já que eu vou mexer com isso, deixa eu entender como é que a coisa funciona. E eu sou um cara que eu estou sempre correndo atrás e me relacionando, e buscando informação, e topando tudo que me propõem. E talvez, né, acho que hoje, graças a Deus, o Fiancé chegou onde chegou por conta dessa sede por informação. E essa informação que vocês entregam, ela é muito valiosa. Então, enfim, eu sou extremamente satisfeito em participar do método Trust, em ter o selo de qualidade do Trust e comprar suas ideias aí, que sempre me enriquecem, não, nos enriquecem no Fiancé muito. Ótimo. Obrigado pela sua contribuição, obrigado por mais uma live. Né? Estamos eu aí que agradeço. já há Foi bem anos, legal. Faz 6 anos que o Fiancé está com a gente, de alguma forma, vestido de branco, Trust. A gente realmente, eu brinco assim, né? Já falei isso várias vezes com você, eu preciso encontrar outros assessores com esse nível de comprometimento, não só com a gente, sabe? Comprometimento com o mercado, com o fornecedor. A gente precisa encontrar mais assessores fora aqui de BH também, porque em São Paulo as pessoas são um pouco mais desconfiadas que aqui. Então, até eles entenderem onde a gente quer chegar, é um pouco difícil mesmo. Mas, enfim, muito obrigado mesmo. E até a próxima. Eu que agradeço. Conte comigo para tudo que você precisar. Você sabe que eu estou aqui. Qualquer coisa é só chamar. E obrigado aí pela participação, por participar. Obrigada, Thiago. Abraço. Valeu. Tchauzinho. Tchauzinho. Então, gente, convido vocês que não fizeram inscrição ainda. A Semana da Retomada começou nessa segunda. A gente vai deixar os vídeos disponíveis até na sexta-feira. Então, da outra vez, a gente deixou 3 dias só. E aí, no 4º dia, foi um Deus nos acuda, porque deu vontade de abrir de novo, e a gente foi lá e fechamos as aulas, né, que estavam disponíveis. É uma semana de retomada gratuita, é um presente nosso para o mercado de eventos. Nós acreditamos, apoiamos, a gente está aqui para ser o principal apoiador do fornecedor mesmo. Isso não é uma coisa clichê de forma alguma. Quem me conhece, quem conhece meu time, e sabe tudo que a gente construiu nesses 6 anos, sabe o tanto que a gente é dedicado, a gente faz com muito propósito, sabe? Porque a gente, às vezes, consegue pegar um aluno que está completamente perdido, né? Aquele Eukip, ele faz de tudo um pouco e ele consegue trazer um pouco mais de calmaria para o seu dia a dia e faturar mais, porque ele estava desorganizado, estava desordenado aquilo ali, né? Perde muito lead qualificado por falta mesmo de time, de mensagens certas que são trocadas. Então, o conteúdo dessa semana é de extrema valia. Eu tenho certeza absoluta que eu não vou desperdiçar 1 minuto da vida de vocês com conteúdo que não seja importante. Eu sou consumidora voraz de conteúdos online. Eu já faço isso há um bom tempo. Já estudo muito e eu já comprei cursos muito caros e que eram rasos, já comprei cursos baratos que eram
extremamente inteligentes, né? Então, a gente está trazendo esse conteúdo gratuito. E às vezes o fornecedor fala assim, gratuito deve ser bom. Gente, sério, assistam e deixem comentários de vocês lá nas aulas, porque eu tenho certeza absoluta que eu vou transformar a forma de vocês encararem, tá? Então, eu espero que vocês aproveitem muito. É um presente nosso para o mercado, a gente fez com muito carinho. A gente tem tido um feedback muito positivo da outra vez, dessa vez, e a gente está aí super empenhado em ajudar vocês a aproveitar essa retomada que já começou, tá? Ela já começou em muitos segmentos, principalmente na fase inicial, no final de agosto. Agora, em setembro, a gente teve um boom, não voltou ainda o patamar de março, mas a gente espera que no mês de novembro, aí na virada de novembro para dezembro, juntando com o final de ano, aquela sensação de que ano que vem teremos festa, isso vai bombar o nosso mercado e você precisa estar preparado. Você precisa estar bem organizado, com alguma metodologia que te oriente e que você não fique perdido por aí, tá? Então é isso. Faça sua inscrição no link. Automaticamente você recebe a portal aí das aulas que são disponibilizadas gratuitamente só para quem pôr o e-mail lá no link, tá? Que tá na nossa bio, ok? Mas é isso, amanhã nós temos live de novo às 15 horas. Nós terminamos agora a sequência de lives com os fornecedores que estão há pelo menos 10 anos no mercado. A gente falou muito de mercado, de história, o que acontece quando uma empresa falha, o tanto que a gente fica. A gente sai no prejuízo, a gente sempre sai no prejuízo. Não é legal uma empresa do mercado falir, né? Porque ela impacta todo mundo, os clientes ficam muito desconfiados, enfim. E agora a gente vai começar a ter lives com os nossos alunos. Hoje a gente colocou o Thiago bem na divisão justamente porque ele já tinha 10 anos de experiência e também é aluno do Método Trust. E a partir de amanhã a gente vai caminhar para alunos realmente que já estão utilizando, já fizeram uma aula, a gente vai contar um pouco da experiência deles como alunos do Método Trust, tá? Então, às 15 horas, todos os dias agora, até o dia 2 de novembro, nós temos lives. Eu vou fazer lives sábado, domingo, todos os dias, 15 horas, para vocês ficarem bem atentos aí a tudo que a gente está trazendo de informação, tá? Queremos ser o seu principal apoiador. Se você conhece algum fornecedor que tem problema comercial, você sabe que, às vezes, você até indica ele, sabe? Para um noivo em comum, para uma debutante em comum, e ele dá uma enrolada para poder mandar orçamento. É uma ótima forma de você indicar a semana de retomada para ele de uma forma sutil, tá? Ó, tô achando que você precisa melhorar essa parte comercial. Não precisa falar, só fala assim, olha, isso aqui parece ser muito interessante. Você vai estar ajudando o seu parceiro, vai estar ajudando você também, né? Porque quando você indica, você querendo ou não, está enrolado naquela indicação que você está dando. Então é legal que o seu parceiro também esteja apto a receber esse lead que você indica. Então é isso, tá bom? Espero que tenham gostado. Até amanhã às 15 horas. E um ótimo resto de dia para vocês.